Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai iniciar mais uma aula aí de geometria analítica. O assunto hoje é circunferência. A gente vai falar das equações da circunferência. Então vamos lá, divirtam-se, né? Olha só, quando eu falo de circunferência, a gente vai ver alguns conceitos iniciais que a gente vai relembrar. Então, raio é a distância de um ponto qualquer da circunferência até o centro. Então, lembrando que circunferência é a linha de contorno. Então, quando eu falo da linha de contorno, né, eu tenho uma distância do centro até qualquer parte da linha lá, vai ser sempre a mesma que vai me dar o raio, né? Observação, uma circunferência fica determinada quando se determina o centro e o raio. Então, são duas informações importantes aí, que é determinar o centro e o raio. Corda. Corda é um segmento que une dois pontos quaisquer de uma circunferência. Então, uma reta que sai de um lado e vai até o outro, ela pode ser chamada de corda. Ela não precisa passar pelo centro, né? Quando essa linha passa pelo centro, eu passo a ter um diâmetro. Então, o diâmetro é toda a corda que passa pelo centro da circunferência. Ele equivale a duas vezes o raio, né? Ou dois raios. Então, o diâmetro vai de um lado ao outro, passando pelo centro. A corda não. A corda une duas extremidades, mas não necessariamente passando pelo centro. Então, o diâmetro é duas vezes o raio. Então, olha alguns exemplos aí, ó. A gente tem a circunferência que está em verde, né, o contorno, o centro que está marcado como O, a corda ó, vai de A até B, mas não passa pelo centro, né, que está em vermelho, o raio, que vai do centro até uma extremidade lá, aquela medida é o raio, que está em laranja, e em roxo eu tenho, em lilás, eu tenho a medida de um diâmetro, que vai de C até D, passando pelo centro. Então, tá aí as três definições que a gente viu ali, raio, corda e diâmetro, a diferença de um para o outro aí, né? Agora, o que mais que a gente tem que lembrar aqui, ó? Arco. Dois pontos da circunferência dividem em duas partes. Cada uma dessas partes denomina-se arco. Então, vamos lá. Olha só, eu peguei uma circunferência, tirei um pedaço. Imagina uma fatia de uma pizza aí, né? A gente tem um pedaço da circunferência. Então, eu tenho um arco AB. Então, começa no A, vai até o B. Lá eu tenho o arco. Então, o arco é a linha inclinada lá. Ela tem a ver, é o comprimento daquela linha. O que eu preciso para determinar o arco aí? Eu preciso saber que a circunferência inteira, ela forma 360 graus. Quando eu pego só um pedaço, eu vou pegar um ângulo menor que 360 graus, que vai ser meu ângulo alfa. E eu tenho o raio da circunferência, né, que vai limitar esse arco. Então, seria um pedaço, uma fatia de pizza aí, representaria um arco de uma circunferência, né? Depois, o que mais que a gente tem aqui que é bom a gente lembrar? Circunferência, que a gente pode definir, então, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto fixo de um mesmo plano. Então, esses pontos equidistantes é a linha de contorno, esse ponto fixo é o centro, né? Chamado de centro, ou seja, circunferência é a linha de contorno de um círculo. Comprimento de uma circunferência. Comprimento de uma circunferência é dado pelo dobro do produto do número π pelo raio da mesma. Então, a gente tem aqui, ó, a circunferência é a linha de contorno, o comprimento é o 2πr. Então, lembrando que o comprimento é a linha de contorno, né? A gente mede, é como se eu pegasse, contornasse uma circunferência com barbante e depois medisse esse barbante. Como duas vezes o r é o diâmetro, eu posso colocar também o comprimento como π vezes o diâmetro. Então, ou duas vezes π vezes o raio, ou π vezes o diâmetro. Então, aí a gente tem a ideia do comprimento da circunferência. Então, circunferência, como é uma linha, ela não tem área, ela só tem comprimento. Tá? Agora, o que eu vou considerar agora? Olha só, o círculo. Círculo é o lugar geométrico dos pontos de um plano cujas distâncias ao centro de uma circunferência são menores ou iguais ao raio. Então, agora, ó, o contorno limita a circunferência. Eu tenho ali a circunferência é o contorno. Agora, toda essa parte interna da circunferência, ela é chamada de círculo. Então, como o círculo já é a parte interna inteira lá, ela já é uma parte cheia, o círculo já tem uma área. Então, a área do círculo é o πr ao quadrado. Para calcular a área, normalmente a gente usa o π igual a 3,14, né? Se não estiver falando nada no enunciado. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, circunferência, linha de contorno. Tem comprimento, 2πr. Círculo
é a parte interna da circunferência. Então, ela passa a ter a área que é πr ao quadrado. Cuidado para não confundir essas duas fórmulas aí de circunferência. Olha um exemplo aí, ó. Determine o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo que possui raio 10 centímetros. Utilize π igual a 3,14. Então, raio 10, π 3,14. O comprimento, 2π vezes r. 2 vezes 3,14 vezes 10. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Vezes 10, o comprimento da circunferência é 62,8 centímetros. Então, o comprimento é o tamanho de uma linha. Então, o tamanho de uma linha é centímetros, metros, quilômetros, né? A unidade sempre elevada à primeira potência. Então, 62,8 centímetros. Agora, a área do círculo, a área é πr ao quadrado. 3,14 vezes o 10 ao quadrado. 100 vezes 3,14, a área é 314. Lembrando que a área é centímetro ao quadrado, então 314 centímetros ao quadrado. Então tá aí um exemplo aí de cálculo de comprimento e área da circunferência. Espero que tenham entendido aí. Vamos para o próximo tópico. Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho das equações da circunferência. Então vamos lá. Equação da circunferência. Seja a equação da circunferência de centro. Então, ó, falou em centro, olha o desenho aí, é o AB. Centro tem coordenadas A para o X e B para o Y. E o raio R. Então, o raio é a distância do centro até a extremidade, né? A extremidade a gente pode pegar qualquer ponto que represente a extremidade lá, ó, que eu considerei que vai ser qualquer ponto, é o ponto P, que tem as coordenadas X e Y. Então, vamos lá. Primeira equação reduzida da circunferência. Normalmente, eu pus o reduzido ali entre aspas, porque pode ser só a equação da circunferência. Então, se tiver a equação da circunferência, é essa, tá? Qual que é a equação da circunferência? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Olha só. Por exemplo, determine a equação reduzida da circunferência, que possui raio igual a 4 centímetros e centro no ponto P, 2 e 3. Vamos só arrumar aqui, ó. Aqui, no caso, é que possui, né? Eu tenho um erro de digitação ali. Vou arrumar aqui. Que possui. Então, tá aí já, ó. Que possui. Vamos lá, voltando. Possui raio igual a 4 centímetros e centro no ponto 2 e menos 3. Primeira coisa, ó, o raio já foi dado lá, o raio é 4. O centro me dá o valor do A e do B. Então, o A é 2, o B é menos 3. Agora, olha só como é que eu chego na equação. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Olha só, como o A tem o sinal de menos na frente, eu tenho que trocar o sinal do A. O B também tem o sinal de menos na frente, então também tenho que trocar o sinal do B. Então vai ficar x menos 2, olha lá, porque o A é 2, então menos 2 ao quadrado, mais y mais 3, porque o B era menos 3, então trocando o sinal fica mais 3, é igual a 4 ao quadrado. Para chegar na equação reduzida, ou equação da circunferência, a única continha que eu tenho que fazer é elevar ao quadrado o 4 lá. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 16. Então essa é a equação da circunferência, ou equação reduzida da circunferência. Então, x menos a ao quadrado, troca o sinal do a. Y menos b ao quadrado, troca o sinal do b. E r ao quadrado, eleva o raio ao quadrado. E a gente chega na equação reduzida. Agora, a equação geral da circunferência. Ó. Para encontrarmos a equação geral, devemos desenvolver a equação reduzida aplicando as regras de produto notável ou fazendo a multiplicação distributiva. Olha só, eu tenho x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Se eu aplicar a regrinha do produto notável, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, eu chego no x menos a ao quadrado, vai ficar x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado.
O y menos b ao quadrado vai ficar y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Como que eu poderia estar fazendo isso se eu não lembrar o produto notável? X menos a ao quadrado, eu faço x menos a vezes x menos a. Faz toda a distributiva. Y menos b ao quadrado, eu faço y menos b vezes y menos b. Também faz toda a distributiva. E vou resolver isso agora, olha só. Agora eu passo r ao quadrado para o mesmo lado da equação, e a equação geral sempre fica igual a zero. Então fica x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Agora, como que eu vou organizar a equação geral? Olha só. Primeiro o x ao quadrado, depois o y ao quadrado. Então fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois o termo com x, que é menos 2ax. Depois o termo com y, que é menos 2by. E agora sobraram os termos independentes lá, que é o a ao quadrado mais o b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Esse a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, eu vou fazer essa conta depois, vai gerar um único número. Então, essa é a equação geral da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Olha o exemplo aqui, ó. Determine a equação geral da circunferência, que possui a equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 3. Faltou o quadrado ali, vamos colocar só o quadradinho ali, ó. Y mais 3 aqui é ao quadrado. Então, vamos só arrumar aqui, né? Ao quadrado igual a 16. Então, é importante ter o quadrado ali, ó, senão não há uma equação de circunferência. Então, olha só como é que vai ficar aqui, então. Tá, x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16. Agora, solução. Olha lá. Eu vou desenvolver esse daqui agora diferente do que eu fiz do produto notável. Vamos fazer pela distributiva lá. Fica mais fácil para a gente lembrar. Então, x menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. Mais y mais 3 ao quadrado é y mais 3 vezes y mais 3 igual a 16. Olha só. Fazendo x menos 2 vezes x menos 2. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 deu mais 4. Agora eu vou fazer o y mais 3 vezes y mais 3. Vai dar y vezes y ao quadrado. Y vezes 3 deu 3y. 3 vezes y também vai dar 3y. E 3 vezes 3, 9. Igual a 16. Agora, olha só. Vamos somar o que dá para somar lá. Vai ficar x ao quadrado menos 2x com menos 2x. Deu menos 4x mais 4. Mais y ao quadrado, 3y com 3y, deu 6y mais 9, igual a 16. Agora, vamos organizar. Ó. Passei 16 para o lado de cá, vai ficar menos 16. Então, organizando a equação, olha lá, x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 4x, que é o que tem x, mais 6y. Os números sobraram o 4, o 9 e menos 16. Então ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y mais 4 mais 9 menos 16 igual a zero. Qual que é a única continha que faltou fazer? A soma dos números lá. Ó. Então a minha equação geral vai ser essa daqui. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y. 4 mais 9 dá 13, 13 menos 16 dá menos 3, igual a zero. Então, a equação geral da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3, igual a zero. Essa é a resposta que a gente queria aí. Então, olha só, a equação reduzida, eu só tenho que fazer o raio ao quadrado, né? E lembrar de trocar o sinal do A e do B. A equação geral, eu tenho que ter a equação reduzida,
e desenvolver a equação reduzida. Desenvolvendo a equação reduzida, eu chego na equação geral, né, seguindo as regrinhas. Então, isso aí que a gente queria passar para vocês aí. Espero que tenham entendido. Muito obrigado aí